Cadê a moça? Vou desativar o som dela aqui, que senão ela vai interferir aqui. Eu acho que ela colocou para aula rodar e nem está assistindo quando é assim. Beleza, então. Bom dia, né? Eu não lembro se eu falei para a galera. Química, e a gente vai ver o seguinte. Vou fazer uma revisão com vocês, igual eu fiz na outra turma. Só que com vocês, como a gente tem 2 horários seguidos, vai ficar um pouco mais extensa a aula e dá para a gente finalizar os exemplos que eu tenho ali. Beleza? Então vou abrir a apresentação aqui para vocês e a gente vai estar seguindo aí. Se tiver alguma pergunta, vocês clica na mãozinha, manda aí no chat, dá para me ver aqui no outro celular aqui. Então a apresentação está aí para vocês no outro celular. Aqui dá para me ver se vocês mandaram alguma coisa no chat. Beleza. Primeiro a gente vai dar uma revisada aqui de coeficiente de solubilidade, porque mais na frente a gente vai falar de uma outra situação aí. Então, quero revisar isso aqui para deixar uma pincelada boa para a gente estar pulando para o próximo tema. Lembrando que isso aqui já é segundo bimestre, viu? A gente viu no primeiro, que a gente está resolvendo as questões aí, mas tudo se encaixa, né? É aquilo que eu falei em física para vocês. Se eu não me engano, eu falei para a turma de vocês mesmo. Se não, eu falo agora. Tudo que você estuda, pelo menos na área de exatas, é uma ferramenta a mais que você está ganhando por dia, para você estar resolvendo obstáculos ali, problemas nessa área, ok? Então, vamos lá. Coeficiente de solubilidade, o que é? Quanto que eu posso dissolver de soluto em um solvente? Né? Falando em outras palavras do cotidiano, quanto de sal eu consigo dissolver em água? Quanto de água? 100 ml, 100 gramas de água. O máximo é 36 gramas. A gente já cansou de ouvir isso, né? E eu tenho aqui para descrever para vocês também. A gente tem aí, ó, 36 gramas, que é o que a gente consegue dissolver aí. Deixa eu dar um outro zoom, que eu acho que fica melhor um pouquinho, né? Isso, ficou melhor. Deixa eu só aceitar quem chegou aqui. Então, vamos lá. Então, eu obtenho isso, né? Que é o coeficiente de solubilidade, beleza. Dá 100 gramas de água, eu consigo dissolver no máximo 36 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Lembrando aqui que eu tenho o seguinte, eu tenho recipiente 1, recipiente 2 e recipiente 3, beleza? Nesses recipientes aí, cada um deles tem 100 gramas de água, e dessas 100 gramas de águas que eu tenho, aí, é o seguinte, elas tudo tá a 20 graus Celsius. Então, primeiro recipiente 20 graus Celsius, segundo também, e terceiro também. Ok? Então, vamos lá, no que nos interessa. Eu estou dando a revisada de coeficiente de solubilidade. Você tem 100 gramas de água. No primeiro recipiente aqui, ó, a gente adiciona 20 gramas de água. Se eu adicionar 20 gramas de água, 20 gramas de sal, cloreto de sódio. Se eu adicionar aqui 20 gramas, né, em 100 gramas de água, ou 100 ml de água, a 20 graus Celsius, eu consigo dissolver, beleza. Por que eu sei disso? Aquela situação, se você tem 100 gramas, você vai conseguir dissolver até uma certa quantidade. Quando você 100 gramas de água, você vai conseguir dissolver uma certa quantidade de sal. Né? Qual que é essa certa quantidade? 36 gramas. Se for abaixo, 35,9, você consegue dissolver tudo, beleza. 36 você vai dissolver também. Né? Só que aí você tem um número para esse tipo de solução. E é o que a gente está analisando aqui e revisando. 20 gramas eu consigo dissolver belezinha no primeiro recipiente. Então eu chamo essa solução de insaturada, né? Só revisando aí, insaturada. Então, eu joguei 20 gramas de sal em 100 ml de água, né? E eu consegui dissolver tudo, insaturada. Porque o coeficiente, o limite
é 36, mas eu joguei 20 gramas só de sal. Beleza, no recipiente 2, a gente já está jogando o limite, que é 36 gramas. Eu tenho um outro copo, vou lá e joguei 36 gramas, que é o limite, o máximo que eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Então, essa solução eu chamo ela saturada. Por que é saturada? Porque ela já está no máximo, ali, no limite. Né? Se eu jogar 1 grama a mais, né, 0,5 gramas a mais, não dissolve. É aquela situação que você já sabe. Você está ali tentando dissolver uma quantidade de sal na água e não dissolve mais, fica ali só no fundo. Então você ultrapassou aquele limite do coeficiente de solubilidade. E no terceiro recipiente aqui, ó, a gente tem isso. A gente jogou 40 gramas de sal, né? Jogou essas 40 gramas aí em 100 gramas de água. Só que 36 dissolveu, 36 dissolveu, né? Dissolveu. E as outras 4 gramas? Foi aqui para o fundo, ó. Gerou esse corpo de fundo. Então a gente chama essa solução de saturada com corpo de fundo. Ok? Então é isso. A gente tem solução insaturada, que é antes do coeficiente de solubilidade, antes do limite. Saturada, que é quando eu consigo jogar uma quantidade de soluto no limite. E saturada com corpo de fundo, ou precipitado. Professor, isso só vale para água e sal? Não. Isso vale para N tipo de sais, que a gente vai ver aqui agora. Né? Vários tipos de situação. É igual aquela situação que você pode analisar também do Toddy com leite ou Nescau, não sei o que você gosta de tomar aí. Cara, você coloca um copo lá de leite, lá jogando Toddy, vai chegar uma hora ali que você não dissolve mais, não. Vai ficar aquela borra preta no fundo, né? Que você vai ver só no final você está tomando. Então você já absorveu o máximo daquela propriedade, daquela achocolatada ali dentro daquele leite. Ali a gente tem o coeficiente de solubilidade também, porque o solvente é o leite, quantidade maior, e o soluto é o Toddy, que você colocou em quantidade menor, o Nescau. Então isso vai, coeficiente de solubilidade, navegar em esses tipos de soluções todinha, ok? Também pode ser ácido, ok? Então, se você fazer uma faculdade de química, igual eu fiz, né, eu fiz licenciatura, mas se você fazer uma outra faculdade voltada nessas áreas assim, você vai entender melhor isso aí. Mas o caminho é esse, beleza? Então, vamos lá. Continuando aí. Agora aqui eu tenho curva de solubilidade. O que é essa curva de solubilidade? Vou deixar mais embaixo aqui, tirar o título ali, mas a gente vai trocando as ideias aí, vai dar para entender melhor. Essa curva de solubilidade, ela trabalha o seguinte, né? Ela trabalha vários sais, e você tem vários sais, né? E os eixos aí desses sais. E você tem também o seguinte, você tem aí temperatura e quanto de soluto, dissoluto que eu vou colocar na certa quantidade de solvente. Então, vou descrever aqui um pouco o gráfico para vocês. Vou fazer o eixo aqui de baixo, que é. Deixa eu só aceitar aqui. Eu vou. Esse eixo aqui de baixo, aqui, ó. Então vamos lá. Eu tenho um eixo de temperatura. É o que está na horizontal. Vou grifar ele para vocês aí, ó. Esse aqui, ó. Temperatura. Né? Esse eixo da horizontal aí. Temperatura. O eixo da vertical. O eixo da vertical. A gente tem o seguinte. Quanto de solvente, aí ó, você tem 10 gramas, 20 gramas, 30, 40, 50, 60, até 100 gramas, dissolvido em 100 gramas de água. Todos esses elementos que está compondo dentro do gráfico são sais. Sais igual sal de cozinha, sim. Né? Só que eles têm outras funcionalidades aí. Então, você tem esses sais, né? E você tem as curvas de solubilidade de cada um. Vou tracejar aqui a do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que a gente já estava analisando, que é essa curva aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Eu acabei de fazer aí.
Beleza. O que a gente vai analisar aqui? A gente vai analisar aqui o seguinte. Se liga aqui. A 20 graus Celsius, eu vou fazer de azul aqui, 20 graus Celsius aqui, ó. 20, opa, vou mudar a ponta da caneta aqui. Vou dar mais um zoom aqui para enfatizar melhor. É o que a gente está querendo analisar, então é o que nos interessa. A 20 graus Celsius, 20 graus Celsius aqui, ó, que eu estou no eixo da horizontal, eu consigo dissolver aqui, ó, e eu trabalhando no coeficiente de solubilidade, viu? Quando eu estou bem em cima do eixo, é porque é o limite. Se eu for analisar bem, eu consigo dissolver aqui, ó, tracejando uma linha próxima do reto aqui, né? Umas 32 gramas. 32 gramas. Opa, deixa eu fazer isso aqui. Opa, paguei demais. Eu consigo dissolver aqui na faixa de 32 gramas. Beleza. O que você fez aí, professor? Eu fiz o seguinte. A 20 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água de cloreto de sódio? 32 gramas. No exercício anterior, agora eu pensando aqui, a gente é 36, né? Sempre dá uma variada aí. Mas a gente vamos trabalhar para o entendimento aqui. Se aumentar essa temperatura de 20, isso 100 ml de água. Se eu aumentar essa temperatura para 60, eu vou vir aqui, né? No eixo. Quanto que eu consigo dissolver? Vamos descobrir agora. Deixa eu pegar bem certinho aqui, né? Isso, melhorou. Eu já consigo dissolver uma quantidade a mais. Se você analisar aí, ó. Já consigo dissolver aqui umas 38 gramas. Beleza? 38 gramas. Então, o que esse eixo está dizendo para mim de cloreto de sódio? Conforme eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver um pouquinho a mais de sódio em água. Né? Então, está trazendo isso para mim. Ok? Tranquilo. Deixa eu diminuir aqui. Diminuir demais. Eu vou apagar aqui do cloreto de sódio, porque agora vem um X da questão aqui que eu quero analisar com vocês. Só para revisar aí. É o seguinte. Vou pegar agora outra substância aqui. Vou trabalhar, sei lá, dicromato de potássio. Vou grifar ela aqui para vocês aqui, pra vocês entenderem aqui qual que é. Dicromato de potássio. Vou fazer um risco aqui. Vou tentar, né? Eu estou aprendendo aqui, então fica um pouco esse aqui, ó, de cromato de potássio. Deixa eu aumentar a grossura dessa ponta da caneta. Esse aqui é de cromato de potássio. Não vai ficar 100% não, mas vai dar para entender. Beleza. Esse aqui é o eixo do dicromato de potássio. Não está bem em cima, não. Deixa eu tentar fazer aqui de novo. Ou foi pior? Tá bom. Aí, ó. Acabou de dar... Saiu, foi reto o negócio. Beleza. Esse é o eixo de dicromato de potássio. Tranquilo. O que a gente vai analisar aqui, professor? Coeficiente de solubilidade. Presta atenção. Vamos pegar aqui e analisar o seguinte. Vou pegar até numa... Isso. Assim. Acho que assim fica melhor. Depois a gente amplia aqui de novo. Vamos analisar aqui a 10 graus Celsius. A 10 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água de dicromato de potássio? Quanto? O limite, coeficiente de solubilidade. Consigo dissolver 10 gramas. Ó, exatinho. 10 gramas. Tá aí, ó. Consigo dissolver 10 gramas. Beleza. O que eu vou fazer agora?
Eu vou pegar e aumentar a temperatura de 10 gramas, sei lá, vou para 50 gramas. Fui aqui para 50. Estou no eixo, né? De 50 gramas, de 50 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver do dicromato de potássio? Eu já consigo dissolver uma quantidade maior. Então, o que a gente viu aqui? Se eu pegar o sal, que é de cromato de potássio, e pegar 100 ml de água, peguei 100 ml de água, coloco a 10 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver ali? Qual que é o máximo? 10 gramas só. Eu queria dissolver mais, professor. Como é que eu faço? Aumenta a temperatura. Porque a curva de solubilidade, ela traz isso para nós. Ela mostra para a gente o seguinte: se eu aumentar a temperatura do solvente, eu consigo dissolver mais de dicromato de potássio. Se eu for de 10 graus Celsius para 50, eu já consigo dissolver quanto? 30. Eu consigo dissolver 30 gramas. Já consigo aumentar a solubilidade. Né? Eu consigo aumentar a quantidade de soluto que eu posso dissolver ali em 100 gramas de água. Então, quando você tem um gráfico assim, em química, você está trabalhando quanto que você pode dissolver de soluto em 100 gramas de água, quando você tem a legenda bonitinha do gráfico, né? E conforme você aumenta a temperatura, você vai saber se melhora ou dificulta esse tipo de solução, ok? Nesse caso de cromato de potássio, eu tenho um nome para isso. Né? Quando a solução, o sal, é favorecido quando eu aumento a temperatura do solvente. Vou falar com outras palavras. Mesmo sentido, né? Quando eu aumento a temperatura da água, o dicromato melhora para dissolver. Ele fica bom para dissolver dentro da água. Eu consigo dissolver quantidade maior. Eu tenho um nome para isso. Né? É dissolução endotérmica. Mas eu posso falar que o sal também ele é endotérmico. Né? Como assim endotérmico? Deixa eu só grifar aqui. Eu posso chamar esse sal aqui, ó, de endotérmico. Como assim endotérmico, professor? Endotérmico vem de absorver energia. Então, o sal de cromato de potássio, que é esse K2, CR2O7, quando eu aumento a temperatura ali do solvente, que é a quantidade de água que eu vou ter ali dentro, né, aumenta aquela quantidade de temperatura de água, da água, eu consigo quebrar mais a molécula de cromato de potássio, formar mais íons, né, porque eles vão fazer solvatação na água. Então, assim, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu estou favorecendo aquele sal quebrar mais. Ele absorve energia para quebrar as ligações, né? Para se desprender, soltar uma mão da outra. Ele precisa receber energia. Então, quando eu aqueço a solução, ele recebe aquela energia e quebra melhor. Agora você tem uma situação aqui, ó, que a gente já falou disso e eu estou só revisando, né? Sobre sulfato de sério. Vou fazer de outra cor aqui, fazendo um vermelho aqui. O sulfato de sério, vou tentar aqui fazer a curvinha dele aqui também para vocês. O sulfato de sério é esse aqui, ó. Esse eixo aqui, ó. Pai, ficou até bom. Sulfato de sério. Cara, olha isso. Eu vou nem riscar, vamos só olhar aqui. Vou fazer só uma bolinha aqui, ó, onde está 10 graus Celsius. Vou tentar fazer uma bolinha aqui para você visualizar. Quando for 10 graus Celsius, quanto que eu consigo dissolver de sulfato de sério? A gente está analisando essa curva que está baixando, né? Eu consigo dissolver só 10 gramas. Se eu for 10, 9 gramas ali. Se eu aumentar a temperatura para 50 graus Celsius, aqui, ó, bem aqui, ó, 50 graus Celsius, cara, eu vou dissolver uma quantidade bem menor. Em vez de eu melhorar a solubilidade, olha aqui, ó, 50 graus Celsius. O que aconteceu com a solubilidade do sulfato sério? Ela caiu. Ela de 10 graus Celsius, ela foi dissolvido 10 gramas. Eu consigo dissolver 10 gramas de sulfato de sério. Tem 100 ml de água a 10 graus Celsius. O máximo que eu consigo dissolver é 10 gramas.
Eu peguei aquela água, aumentei a temperatura dela de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius e tentei dissolver, né, sulfato de sério. Quanto que eu consigo dissolver? Qual que é o máximo? Em vez de aumentar a solubilidade, ele foi cair, sei lá, vou colocar aqui 3 gramas, viu? Vou ser bem extremo aqui. Em vez de eu melhorar a solubilidade do sulfato de sério, eu fiz foi cair. Em vez de eu dissolver mais, eu fiz foi piorar, né, a solubilidade ali do sulfato de sério. Então, quando você depara com a curva que veio de subir, né, ascender no sentido de tá subindo, né, eu tô declinando ali essa curva. Então, o que aconteceu aqui? O sulfato de sério, ele é um tipo de sal que ele é exotérmico. Então, a gente tem uma dissolução exotérmica. Exotérmico. Lembrando que aqui eu estou dando uma revisada. Tem vídeo falando sobre esse assunto aqui também, que a gente já fez. Como assim exotérmico, professor? O sulfato sério, ele precisa liberar energia, né, para quebrar suas moléculas, para quebrar ali as ligações, para dissolver melhor. Se eu aqueço a água, eu faço dificultar para ele, né? Vamos pensar assim, o sulfato sério, ele gosta de ambiente frio, porque ele se liberta melhor, ele se quebra as ligações melhor, né? Bem melhor. Quando eu coloco o sulfato sério no ambiente quente, ele fica retraído, ele fica desconfortável, ele não quer quebrar suas ligações, porque ele gosta de liberar energia. Então, um sal que ele é exotérmico, ele libera energia para quebrar as ligações e dissolver melhor, né? Eu falei para vocês ir numa outra aula sobre a ureia, é interessante. Se você tiver um pouco de ureia, eu recomendo que você use luva, porque aqui dá um pouquinho, se tiver ferida na mão, queima demais, é um sal bem agressivo. Mas se um dia você viver essa experiência, não coma também, viu? Perigoso. É o seguinte, você pega um pouquinho de água e põe um pouquinho só, assim, ó, um pouquinho só de ureia nessa água para você ver. Ela vai ficar gelada. Porque aquele sal, para ele quebrar, a ureia para ela dissolver ali dentro, ali, ó, ela tem que fazer o quê? Ela absorve energia, já é endotérmica, ele absorve energia da água, né? Ele resfria a água, porque ele absorve energia para quebrar as ligações. No sulfato sério, ele faz ele esquentar a água. Né? Quando você faz faculdade, igual eu acho que já citei com vocês aqui, de química, você depara com esse tipo de situação, onde você vai fazer uma dissolução ali, você tem que saber se é exotérmico ou endotérmico, né? Se você pode aquecer ou resfriar aquela solução para melhorar a solubilidade, beleza? Então é isso. Então o que a gente analisou aqui? As curvas de solubilidade de 3 sais, foi o cloreto de sódio primeiro, que é o comunzão, e depois de cromato e depois de sulfato de sério. Tranquilo. Com isso, a gente agora aqui vai fazer um exercício, um exemplo. Esse exercício eu resolvi na turma anterior, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer os outros, não, vou fazer ele aqui mesmo, vou fazer ele rapidão e pulo para os outros, não dá nada não. Porque aqui a gente vai poder resolver todos, né? A gente tem 2 horários seguidos, então tá mais tranquilo, a gente tá trabalhando aí. Então vamos lá. Aqui fala para mim o seguinte, observa o gráfico de coeficiente de solubilidade de vários compostos, né? De vários sais aí. Cara, você tem muitos aí, né? Nesse gráfico. Só que a letra A, eu separei esse exercício, é A, B e C. É o exercício 6 do material que eu postei para vocês, só que não deu prazo, a gente está resolvendo. Então, estou resolvendo o 6 aqui com vocês e o 8, se não me engano, eu vou resolver também de novo, para frisar melhor. Então, vamos lá. Eu separei a letra A primeiro para a gente resolver aqui. A temperatura de 30 graus Celsius pode ser classificada uma solução contendo aproximadamente 30 gramas de cloreto de sódio, NaCl, sal de cozinha, em 100 gramas de água, de quê? Uma solução insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo. Ele quer saber o seguinte, a 30 graus Celsius, se eu pegar uma solução de 100 ml de água, a 30 graus Celsius, e jogar 30 gramas de sal lá dentro,
Essa solução vai ser insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo? Ele quer saber isso. Né? Eu tenho 100 ml de água a 30 graus Celsius, joguei lá 30 gramas de sal lá dentro. Como que vai ficar essa solução? O gráfico traz isso para gente, em vez de a gente fazer uma experiência, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Eu vou só enfatizar o que me interessa aqui. Mi índio, né? Então, vamos lá. Vou riscar o eixo primeiro do NaCl, que está bem aqui, ó. Esse eixo aqui. Lembrando que no eixo da horizontal, que é esse aqui, ó. Estou grifando aí para vocês. Tá a temperatura, né? Conforme vai aumentando os números, é porque eu estou aumentando a temperatura. E nesse eixo aqui, ó. Peraí. Da vertical, a gente tem quanto de soluto eu estou jogando em 100 gramas de água. Só para frisar de novo aí. Ok. O que nos interessa é o seguinte. Eu tenho uma solução a 30 graus Celsius, que ela está aqui, ó, 30 graus Celsius. Se eu jogar 30 gramas de cloreto de sódio, deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu fazer de outra cor aqui também, para ficar melhor da gente visualizar, né? Vou fazer preto aqui. 30 gramas. 30 graus Celsius, jogar 30 gramas. Cara, ó, onde eu se encontro aqui no gráfico? Olha isso aqui. Eu encontro bem aqui, ó. Vou dar um pinguinho amarelo aqui também, só para entender melhor. Eu me encontro bem aqui, ó. Cara, ó o eixo de solubilidade do cloreto de sódio. O que que isso quer dizer para mim? Quer dizer o seguinte. Se eu pegar 30 gramas de sal, né? Pegar 30 gramas de sal, jogar em 100 ml de água a 30 graus Celsius, eu consigo ficar abaixo, aqui, ó, bem abaixo da curva de solubilidade do cloreto de sódio. Se eu tivesse aqui em cima, aqui, ó, eu vou fazer um pinguinho amarelo aqui, bem em cima da curva, eu estaria. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui para vocês. Se eu tivesse em cima do eixo, eu estaria saturado. Se eu estou abaixo do eixo, eu estou insaturado. Se eu estivesse acima, eu estaria saturado com corpo de fundo. Então, a resposta certa desse exercício, né, é o que? Insaturado. Professor, por que é insaturado mesmo? Porque, ó, a 30 graus Celsius, de uma solução de 100 ml de água, 100 gramas, tanto faz. Se eu pegar 100 ml de água a 30 graus Celsius e jogar 30 gramas de sal de cozinha, aqui vai ficar o ponto de solubilidade dele. Então vai ficar abaixo do eixo. Se está abaixo do eixo, é insaturada. Eu consigo dissolver tudo. No eixo, em cima do eixo, é saturada, está no máximo, está no limite. Se eu estou abaixo do eixo, está tranquilo, está insaturada. Ok? Se tiver alguma perguntinha aí, só levantar a mão e assim por diante. Então vamos lá. Exercício 6, letra A, respondido. Agora aqui, ó, a gente vem para o exercício 6 também, só que agora é a letra B. Na letra B, ele quer saber o seguinte: a temperatura de 20 graus Celsius, né, 30 a mais, eu peguei lá 100 ml de água, 20 graus Celsius, né? Se eu jogar 90 gramas de nitrato de sódio, NaNO3, qual que vai ser a minha solução? Saturada? E deveria ter insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo. Ficou um defeito aqui, ó, ficou um errinho. Esse erro é meu. Depois eu corrigi aqui. Então vamos lá. A temperatura de 20 graus Celsius explica como pode ser classificada a solução contendo aproximadamente 90 gramas de nitrato de sódio, NaNO3, em 100 gramas de água. De novo,
na horizontal aqui, ó, a gente tem o quê? Temperatura. E na vertical, subindo, a gente tem quanto de soluto eu estou jogando no meu solvente. Beleza. Então vamos lá. Olha isso aqui. Ele quer saber a 20 graus Celsius. NaO3. NaO3, a curva dele está aqui, ó. Deixa eu dar uma grifada aqui. Esse é o eixo de NaO3. Está bem lá em cima aqui, ó. Tá bem aqui, viu, galera? Ó, bem em cima aqui, ó. Bem em cima. Agora eu vou tracejar aqui para vocês o seguinte. Eu pegar a 20 graus Celsius. Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. 20 graus Celsius. Cadê o pontinho aqui? Isso, 20 graus Celsius. Ele quer jogar 90 gramas, então eu vou parar aqui. Ó, 90 gramas de NaO3. Cara, olha isso. Ó, 20. Pera aí. 20 graus Celsius lá embaixo. 20 graus Celsius. A solução de 100 ml de água. Né? Peguei 100 ml de água, 20 graus Celsius. Quero saber quanto, se eu jogar 90 gramas de NaO3, como que vai ficar essa solução? Fui lá, ó, e joguei as 90 gramas. 90 gramas. Olha onde está o pontinho aqui, ó. Se eu for pensar bem, está em cima do eixo. Está bem em cima do eixo. Se está em cima do eixo, é insaturada, saturada ou saturada com corpo de fundo? E aí, vocês me dizem? Saturada. Saturada, meu brother. Porque está em cima do eixo. Em cima do eixo aí, ó, do sal, é porque está no limite. Está bem em cima. Então, a resposta aqui, ó. Isso aí, Natália. É saturada. O certo seria esse aqui, né? Ó, essa opçãozinha aqui. É porque em cima deveria ser insaturada. Então é saturada. Beleza? Aqui a gente está fazendo tipo um aulão, né? Revisou e agora a gente está resolvendo exercício. Exercício 6, letra C. Ah, esse aqui é de graça, né? Dos sais apresentados no gráfico, qual o caso em que a solubilidade diminui com o aumento da temperatura? Cara, o único que você está vendo o eixo diminuir é o sulfato de sério, que a gente já estava fazendo isso anteriormente. Vou dar uma enfatizada nele aqui, ó. Vou tentar, né, riscar ele de novo aqui. Lembrando aí que eu sou um aprendiz aqui nessa mesa digitalizadora aqui. Um dia eu fico profissional ainda. Então, você tem isso aqui, ó. Deixa eu aumentar a ponta da caneta. De todos os sais aí, ó. Nossa, não ficou nada a ver. Calma aí, viu, galera? Agora sim, ficou mais profissional. Professor, como assim? Eu não entendi. Cara, olha isso aqui. De todos os eixos que você tem, todas essas linhas no gráfico aí, né? Lembrando que na horizontal você tem temperatura e na vertical você tem quanto de soluto você está dissolvendo em 100 gramas de água. Conforme eu aumento a temperatura, o sulfato de sério, o gráfico dele, o eixo, faz é cair. Os outros não, está subindo. Querendo ou não, está subindo um pouco. Então, das soluções que eu tenho aí, né, dos sais que eu tenho, o único que vai diminuir a solubilidade é o sulfato de sério. C2, parêntese, né? SO4, 3. Pode ser. É o único. Beleza? Fácil. Se perguntasse qual que aumenta a solubilidade, seriam os outros tudo. Cloreto, de sódio, potássio, de cromato de potássio e assim por diante. Beleza? Agora, esse exercício aqui, se eu não me engano, eu já resolvi na turma de vocês, mas só para a gente fixar mais um pouco aqui. Beleza. Vou ler o exercício e vou trabalhar no gráfico primeiro, depois.
Primeiro eu quero ler o exercício aqui para a gente entender. Um laboratorista, né? Uma pessoa que trabalha no laboratório, precisa preparar 1,1 quilo de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica. Então, beleza. Vou parar por aqui por enquanto. Deixa eu só achar a ponta da minha caneta aqui, beleza. Então, vou parar bem aqui, ó, primeiro. O que ele quer até agora? Ele quer uma solução de 1,1 quilo. O que é 1,1 quilo? É 1.100 gramas de uma solução aquosa. Aquosa é porque é no meio, tá na água, viu? Tipo, tudo que você dissolve na água, a gente fala que é uma solução aquosa. Então, é isso. Saturada, então, ele quer no limite. Então, 1,1 quilo é 1.100 gramas. Ele quer no limite, mas aí ele quer um sal que tem dissolução exotérmica. O que é um sal de dissolução exotérmica? É um sal que quando aumenta a solubilidade, ou desculpa, quando aumenta a temperatura, ele dissolve melhor. Quando aumenta a temperatura, ele vai dissolver bem melhor do que outros. Né? Igual a gente analisou ali, ó, de cromato de potássio. No outro vídeo que eu fiz com os meninos, eu fiz do sulfato de chumbo. E a gente tem várias soluções. Nitrato de sódio, que a gente fez agora, também é uma dissolução exotérmica. É um sal exotérmico. Ele tem que absorver energia, né? Sal exotérmico, desculpa. O sal exotérmico, um sal exotérmico, ele tem que liberar energia. Uma dissolução exotérmica é que o sal, ele libera, quando você aumenta a temperatura, dissolução exotérmica, só corrigindo. Dissolução exotérmica é você aumenta a temperatura da solução, do solvente, e você ajuda o sal. O sal é endotérmico, só que a dissolução é exotérmica. Por que a dissolução é exotérmica? Você aumenta a temperatura e você faz essa quebra melhor daquele sal. Beleza? Então vamos lá de novo. Uma pessoa, né, que trabalha no laboratório precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa, de solução saturada, aquosa saturada de um sal de solução exotérmica. Então aumenta a temperatura, dissolve melhor. Utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório. Aí você tem X, Y e Z. Ele não deu os nomes, só falou assim. A temperatura final da solução deverá ser 20 graus Celsius, né? Então ele quer pegar uma solução de 20 a 20 graus Celsius, a 20 graus Celsius e descobrir qual sal que vai dissolver melhor. Observe a curva de solubilidade dos sais em gramas de um soluto de 20, quer dizer, de soluto por 100 gramas de água. Então vamos aqui, ó. Vamos analisar o gráfico. Primeiro eu vou grifar o que me interessa aqui. Na horizontal, lembrando, na horizontal aqui, ó, eu tenho temperatura, né? E na vertical eu tenho quanto de soluto eu posso dissolver naquela solução. Então, beleza. 20 graus Celsius está aqui, ó. Vou grifar subindo aqui. Eu vou riscar subindo. Né? A 20 graus Celsius, ele quer trabalhar aqui o seguinte. Voltando aqui. Ele quer fazer uma solução saturada. Vamos lá. Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de solução exotérmica. Eu falei um negócio errado aqui, viu? Vou corrigir agora. Utilizando como soluto utilizando como soluto um dos 3 sais, né? Ficou em aqui, um dos 3 sais disponível no laboratório, X, Y e Z, de solução exotérmica. Falei um negócio bem errado aqui, viu? Vou corrigir agora. De solução exotérmica. Vou voltar aqui, ó, só para a gente entender melhor.
Vamos lá. Vou voltar nesse gráfico aqui só para me corrigir o que eu falei lá embaixo. Para não confundir a cabeça de vocês e a minha também, que eu confundi aqui. Acontece, como diz o outro, a gente é ser humano. Um sal exotérmico, ele precisa liberar energia, ele libera energia para quebrar as ligações. Então, se eu aumento a temperatura do solvente, vou falar com outras palavras. Peguei água, 100 gramas de água, 100 ml de água, e aqueci. Né? Se o sal gosta que a água está quente, pode ser qualquer sal, a água está quente, ele vai absorver essa energia da água, está quentinha para ele, para aquele sal, e vai quebrar melhor as ligações. Agora, se aumenta a temperatura da água, 100 gramas de água, e aquele sal não se quebra e ele faz aí para o fundo, é porque ele não gosta que a água está quente. Vamos falar assim. Ele gosta que a água está fria. Então, aquele sal, ele é exotérmico. Ele tem que resfriar a água. E o que ele faz? Ele gosta da água fria. Ele se quebra, ele se desmancha. Esse tipo de acontecimento a gente chama de dissolução exotérmica. Dissolução exotérmica. O que é dissolução? A quebra do sal em água. Quando ele se quebra em água, ele libera energia. Então, é exotérmico. Então, eu analisando o gráfico aqui agora, a gente, né, analisando o gráfico aqui junto, a gente tem o seguinte, que o único que é exotérmico aqui, que é uma dissolução exotérmica, é o sulfato de sério. Aqui, ó, sulfato de sério. Conforme eu aumento a temperatura do solvente da água, ele fica ruim para dissolver, fica péssimo. Agora, voltando lá no exercício. Peraí que eu fiz isso. Voltando lá no exercício. Só corrigindo aqui o que eu falei da dissolução exotérmica aqui. Então, vamos lá. De todos os sais que eu tenho aqui, qual que piora, vamos falar assim, a sua dissolução em 100 gramas de água, em 100 ml de água? X, Y ou Z? E aí, qual desses elementos que eu tenho, desses sais, que conforme eu aumentei a temperatura, ele foi cair a solubilidade? E aí, Z, Y ou X? Digam-me, para a gente finalizar aqui mais cedo. Tem alguém vivo aí? Bora. Isabela, Yasmin, Jaine, Vitória, Gabriel, Felipe. Oi. Vamos lá, ué. Exercício, tá fazendo almoço já? Ana Luísa. Qual desses sais aqui, ó, que eu aumentei a temperatura dele, aumentei a temperatura da solução, do solvente, da água, aí você tem X, Y e Z. Qual deles aí fez piorar a solubilidade? Qual deles, em vez de eu melhorar para ele dissolver melhor, foi pior para ele? X, Y ou Z? Kiara, Kevin. Gabriel falou que é X. Felipe, Manuele, Cauane Gama, a Natália Barbosa, Raiane Etli, Cauane Araújo. E aí? Então vamos lá. De todos que eu tenho aqui, né? De todos que eu tenho aqui, o que piorou a solubilidade foi o X. Vamos analisar rapidão aqui todos? Vou fazer rapidão aqui todos aqui. Olha isso aqui, ó. Peraí. Deixa eu enquadrar bem esse gráfico aqui. Ah, é porque tem que dar o zoom aqui. Isso. Agora melhorou. Então vamos lá. Se eu ver aqui, ó. Vou fazer do X até o Z. O X consegue dissolver só 10 gramas a 20 graus Celsius. O Z, que é esse eixo aqui, né? Já consegue dissolver. Isso aqui, ó, lembrando que a gente está falando
20 graus Celsius. E é uma solução saturada, no limite. Eu já consigo dissolver 30. E do Y aqui, ó, eu já consigo dissolver uma quantidade maior um pouco. Então, todas as soluções que eu tenho aqui, X, Y e Z, o que piorou, que é uma dissolução exotérmica, o que é uma dissolução exotérmica? Eu aumento a temperatura do meu solvente e dificulta para o meu soluto. Ele fica ruim para dissolver. É a X. A 20 graus Celsius, agora presta atenção aqui, ó, resolvendo o exercício. Uma solução de 100 gramas de água, eu consigo dissolver só 20 não, né? 10 gramas do meu sal chamado X, né? Isso aqui, ó, 20 graus Celsius, que é o exercício que está me pedindo. Só que ele quer preparar uma solução de 1,1 quilo, que é 1.100 gramas. Então, presta atenção comigo. Se eu tenho lá um sal, né? Eu tenho lá um recipiente e tem 100 ml de água, 100 gramas de água, e jogo 10 gramas, no final, a minha solução saturada do elemento X é 110. É 100 gramas do solvente e mais 10 gramas do soluto. Então, no final, minha solução vai estar saturada. É 110 gramas. Só que ele não quer 100 gramas, ele quer fazer 1.100 gramas, que é 1 quilo, 1,1 quilo. Então, para isso, eu faço o seguinte. Posso fazer regra de 3. Se em 100 gramas... Se em 100 gramas eu consigo dissolver só 10 gramas do meu sal, que é o X, e 1.000 gramas de água, eu consigo dissolver quanto? Então, eu vou fazer aqui, ó, regra de 3. Multiplico 1.000 por 10 e divido por 100. Então, eu vou ter X, né? 100 vezes X. Vou fazer um passo a passo aqui, o comunzão. 1.000 vezes 100 vezes 10 e o 100 vezes X. Então, eu vou ter 100x, 100 vezes X. E 1.000 vezes 10 é igual a 10.000. Eu só acrescento mais um zero. Eu vou pegar esse 100, passa para cá dividindo. Então, eu vou ter 1.000 dividido por 100. Isso aqui, ó, presta atenção. Essa regra de 3 que eu estou fazendo é para descobrir o seguinte. Em 100 gramas de água, eu consigo dissolver 10 gramas. E em 1.000 gramas de água, eu consigo dissolver quanto? Vou descobrir agora. Né? 10.000. Então, corta esse zero com esse zero, esse e esse. 100 dividido por 1 é 100. Então, X é igual a 100 gramas do meu sal, chamado de X. Então, presta atenção comigo. Em 1.000 gramas de água, eu consigo dissolver 100 gramas daquele sal. Então, se eu somar aqui, ó, se eu fazer aqui o seguinte, eu estou no limite da folha? Não, estou não. Então, só fazer aqui, ó. Em 1.000 gramas de água, que é 1.000 ml, 1 litro. E se eu jogar, eu consigo dissolver quanto no máximo? 100 gramas. 100 gramas só. Então, se eu somar tudo, que é 1.000 gramas mais 100 gramas, eu vou obter 1.100 gramas de uma solução saturada a 20 graus Celsius. 1.100 gramas, 1.100 gramas é igual a 1,1 quilo. Galera, nesse exercício aqui, então a gente conseguiu resolver. Aí a pergunta que ele faz no final é o seguinte: a massa de soluto necessária em gramas para preparar uma solução equivale a... A resposta certa é 100 gramas, viu? Se ele quer preparar 1.100 gramas de solução saturada, eu tenho que jogar 100 gramas. Então,
de solvente e mais 100 gramas do meu soluto. Então, esse exercício aqui, o que travou mesmo, que eu pequei aqui, que eu dei uma fugida, mas a gente voltou e deu uma corrigida, foi sobre a dissolução exotérmica, ok? Então, nesse tipo de análise aqui, tem que tomar muito cuidado. Lembrando que a gente juntou o que aqui? Solução exotérmica e solubilidade e gráfico, curva de solubilidade. Então, a revisão que a gente fez, a gente trabalhou tudo em um exercício só, ok? E aí, alguma pergunta? Acho que hoje foi demais, né? Então, a aula de hoje seria isso. A gente fazer uma revisão geral e resolver uns exercícios. Próxima aula, se Deus quiser, concentração comum. Alguma pergunta aí? Kiara levantou a mão. Então é isso aí, galerinha.